Então, vamos lá, galera. Então, hoje nosso tema é o sistema nervoso. Vamos fazer uma introdução do sistema nervoso. Vamos entender como é que ele está organizado, as estruturas, ainda não o funcionamento. Vamos com calma, né? Mas hoje a gente já vai ter uma boa base já para o sistema nervoso, tá bom? Vamos lá, então. Vou começar a apresentar para vocês os nossos slides. Então, está aí, galera, para vocês, nosso sistema nervoso. Já vamos falar do que ele é formado, já vamos falar algumas coisas. E, por favor, interajam. Tá com dúvida? Escreve ali, mas daí me avisa, porque eu não consigo ver. Mas fala aí com a gente, vamos interagindo, que fica mais bacana e menos pesada a aula, tá? Então, sistema nervoso, aí eu venho e pergunto para vocês. Para que serve o sistema nervoso? Qual é a sua função? Quais são as suas funções? Não consigo pensar desse jeito, então vamos pensar ao contrário. Se ele não funcionar direito, o que você sabe que pode acontecer? O que pode vir a acontecer com você? Com os outros seres vivos também, né? Quais são as funções, né, desse nosso sistema nervoso? Seria comandar o corpo? Você o sistema nervoso seria responsável por mandar a informação de que eu mexo o braço, de que eu fale, de que eu respire, algumas coisas, algumas informações, digamos, inconscientes ele manda, Opa, que a olha aí, gente ó. não... Isso mesmo, muito bom. Então, é comandar o corpo? Ó, você vê que comandar o corpo já, a Emily já quebrou em várias coisas ali, várias palavras. Então, vamos fazendo isso, ó. É comandar o corpo? Isso. Então, é comandar o corpo é ter uma resposta motora? Motor é resposta de movimento. Então, o nosso sistema nervoso faz isso? Sim. Sim. Vamos lá. O que mais? É ter um comando e uma percepção, uma resposta sensitiva? É também. Então, lembra lá. Motor, movimento. Então, nós vamos ter o corpo que comanda, mandando algo movimentar. Aí a gente vai fazer o seguinte, galera, como vocês são do quarto ano, vocês já tiveram quase a biologia inteira, então aí dá para a gente brincar mais. Então, quando a gente fala em movimento, aí a gente faz assim, ó. A gente quebra isso em nervo, nós quebramos isso também em músculos. Sem músculo não tem movimento. Quando a gente fala do nosso, lembra que a gente está estudando seres humanos. Então, o Homo sapiens. Então, sem músculo não tem movimento. Mas daí você vem e fala assim, mas espera aí, nós temos músculos que são voluntários. Ou seja, que eu controlo. E tem músculo que é involuntário. Certo? Aí eu já não controlo, peraí, eu não controlo conscientemente. Então tá, então peraí. Então o nosso sistema nervoso, ele controla, nós controlamos. Ele controla também sozinho. Perfeito. Então não dá para a gente só ter um, né? Nós já vamos ver isto. Então, olha lá, ó. Também tenho respostas sensitivas. O que eu estou falando? Vamos lá. Eu estou falando,
Por exemplo, frio. Opa, desculpa, gente. Eu estou falando calor. Eu estou falando dor. Eu estou falando de tato. Eu estou falando de sabores, cheiros. Estou falando também de audição. Estou falando também, lembrar de mais uma que está faltando aí? Visão. Tudo isso tem sistema nervoso envolvido. Então, eu tenho respostas motoras, eu tenho respostas ou percepções sensitivas, eu controlo basicamente tudo o que acontece no meu organismo através do sistema nervoso. Sim ou não? Sim, mas presta atenção, galera. Presta atenção. Será que ele faz isso sozinho? Será que ele tem outro sistema junto com ele que também é responsável por controlar o que acontece no meu organismo? Essa é uma questão que vai aparecer nas atividades dessa semana. Por quê? Porque depois que a gente terminar o sistema nervoso, a gente tem um outro sistema que eu não vou falar, depois vocês vão pesquisar, que vai trabalhar junto com o sistema nervoso, controlando as coisas que acontecem no nosso organismo. Vocês fazem ideia, lembram quem é esse sistema? Quem que faz isso? Então, não é só o sistema nervoso, mas o sistema nervoso faz tudo isso. Então, ele vai perceber o ambiente, ele vai sentir o ambiente e ele vai dar uma resposta para o que está acontecendo. Por exemplo, se está frio, eu vou tentar me aquecer. Não é só roupa. Eu vou tentar sair da onde está frio, eu vou tentar chegar mais perto de uma fonte de calor, eu vou tentar me expor ao sol. Se está muito calor, eu vou me retirar, vou fazer o contrário. Vou me retirar da onde está muito quente, vou me proteger do sol. Se eu estou sentindo dor, eu vou tentar buscar um método, um meio para parar de sentir essa dor. Então, estou apertando o dedo em alguma coisa, vou tirar o dedo. Se eu estou sentindo que alguém está me tocando, ou o vento está balançando, por exemplo, os meus pelos, e eu vou sentir isso, eu vou ter uma certa resposta. Então, isso é o tato. A sabores, a cheiro, a audição, a visão, tudo isso está intimamente ligado ao nosso sistema nervoso. E daí eu vou ter um movimento que vai ser comandado por nervos e os músculos. Então, por isso, lá, ó, interessante, se você rompe um nervo, você vai perder a sensibilidade. Ou seja, naquele local, você não vai mais sentir dor, nem frio, nem calor, depende que nervo que você acabou lesionando e qual é o dano causado nesse nervo. Se eu causar um nervo num dano que controla um músculo, o que vai acontecer com esse músculo? Ele não vai mais funcionar. Então, são danos que eu posso promover e que muitas vezes são irreversíveis. Olha aí vem a pergunta, por que são muitas vezes irreversíveis? Ok? A outra coisa é, eu vou ter uma parte do meu sistema nervoso que é voluntário e a outra parte que é involuntária. Então eu começo assim, ó. O meu sistema nervoso, ele vai poder ser, vai anotando lá, galera, fica ligado. Sistema nervoso central. Olha lá, ó, sistema nervoso central. Quem que faz parte do sistema nervoso central? Tá colocado aqui, ó. O encéfalo e a medula espinhal, galera. Sistema nervoso central. Vamos marcando lá, ó. O encéfalo e a medula
espinal ou espinhal. Galera, não confunda as coisas. Medula espinal tá aqui, ó, na tua coluna, ó, protegido pelas tuas vértebras. Cordão nervoso dorsal, lembra lá dos cordados? Nós somos cordados. Então nós temos um cordão nervoso dorsal nas costas. E esse cordão nervoso, que é a medula espinhal, está protegido por estruturas ósseas. Essas estruturas ósseas vão formar o que a gente chama de coluna. Coluna vertebral, porque nós somos, além de cordados, vertebrados. Agora, cuida, ó, vou anotar em outra cor aqui, galera. Não confunda medula espinhal ou com medula óssea. Certo? Então, cuidado, galera, ó. Medula espinhal é sistema nervoso central. Medula óssea é um tecido que fica dentro do osso, que é responsável pela produção de células sanguíneas. Tá? Então, cuidado. Sistema nervoso é medula espinal. A parte de produção de sangue é medula óssea. Vou até apagar aqui, galera, para não confundir. Então, cuidado para não confundir estas coisas, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em sistema nervoso, então primeiro a gente fala no sistema nervoso central e depois a gente fala no sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, o que é? São os gânglios nervosos. Mais uma coisa que pode confundir. Semana passada a gente viu os gânglios linfáticos. Aqui são gânglios nervosos. E os nervos. Isto é o quê? Sistema nervoso periférico. Periférico. Ok? Então são formados grandemente pelos nervos. Então, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, gânglios e nervos. Mas daí ainda eu vou ter o seguinte, eu vou ter o sistema nervoso autônomo. Certo? Sistema nervoso autônomo, olha o nome, está dizendo para nós o quê? Que ele é autossuficiente na questão de dar respostas. Então, ele não responde à nossa vontade, ou seja, não controla ele é autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele vai poder ser dividido em simpático e parasimpático. Ok? Não sei se vocês lembram o que é, mas espera aí, vamos lá. Sistema nervoso autônomo. Já sei que ele funciona sem me pedir. Eu não controlo ele. Só você pensar agora, isso que você tem que fazer, ó. Não decore, raciocine. Quais são as funções que o teu organismo faz sem você ter que ficar pensando, sem você ter que controlar. Ok? O seu dedo mexe sozinho? Não. Sua língua mexe sozinha? Não. Certo? Então isso não é autônomo. Agora vamos lá. Você engole. Depois que você engoliu, deglutiu, você precisa ficar pensando para que o alimento vá até o estômago? Não. Então isso acontece sozinho. Quando o alimento sai do estômago, lá fazendo a junção com o sistema digestório que a gente já estudou, quando o alimento sai do estômago e vai para o duodeno, eu preciso ficar pensando para isso acontecer? Não. Então, isso é um sistema autônomo, tá? Então, ele faz sozinho.
Ok? Vamos lá, respirar. E eu preciso ficar pensando para eu respirar? Não. Sim ou não? Ainda bem que não, né? Senão você não poderia nem dormir, né? É, Então, também professor, faz. Oi. eu estava eu tava pensando nisso. Tipo, o diafragma ele auxilia na respiração, né? Ele e a caixa torácica. Uhum. Só que eu tanto posso pensar em respirar como para pegar fôlego e mergulhar, Uhum. como ele funciona sozinho se eu tô dormindo. Ele se encaixa em qual dos dois? Um dos Aí, dois. beleza. Ótimo, vamos lá. Olha só, voltamos um slide. Eu esperava exatamente esse questionamento. Ó. A gente tem músculo voluntário, correto? E a gente tem músculo involuntário, ok? Quando eu tenho controle, significa que eu tenho músculo voluntário, correto? Quando eu não tenho controle sobre o movimento, significa que eu tenho fibras involuntárias. Eu não respondi, mas eu dei o caminho. O que significa? O que significa, galera? Se eu controlo e não controlo ao mesmo tempo esses músculos, significa que eu tenho fibras voluntárias e fibras Involuntários. involuntárias. Isto mesmo, tá? Então, quando você fala especificamente, Elias, do sistema respiratório, nós temos um centro respiratório, que eu já vou mostrar onde é que ele fica, que vai controlar isto. Só que como os nossos músculos intercostais, entre as costelas, também tem fibras voluntárias, eu consigo, vamos dizer assim, otimizar a expansão deles, a contração deles, e consigo fazer a minha caixa encher mais ainda. Mas logo depois, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu não estou pensando em respirar, eu continuo respirando. Então, o meu sistema nervoso autônomo interfere ali também. Certo? Ok? Vamos lá. Mais um Ok. exemplo. Deglutir, engolir. Eu consigo engolir por conta própria? Com a minha vontade? Sim ou não? Sim, né? Sim. Mas eu também acabo muitas vezes deglutindo e engolindo sem querer, certo? Então, na minha Certo. garganta, na minha faringe, lá no fundo, eu tenho um misto de fibras musculares. Fibras musculares que respondem ao meu comando e fibras musculares que são autônomas. Ok? Também eu tenho um misto. Beleza? Muito boa a pergunta. Tá? Muito boa. Não sei, compreenderam? Sim? Sim, tranquilo. Então vamos lá. Agora olha cá, olha cá. Olha cá, foi boa, hein, gente? Olha só. O que acontece? Aí eu tenho que terminar isso aqui, ó. Eu tenho o sistema chamado simpático e o parasimpático. Um vai acelerar as coisas. Ou seja, vai acelerar o batimento cardíaco, vai acelerar a minha respiração, vai acelerar o processo de movimentação no meu tubo digestório, no meu intestino. E o outro vai desacelerar. Então, o simpático, então, o sistema nervoso autônomo, então eu não controlo, ele é acelerado por uma parte do meu sistema chamado de sistema nervoso autônomo simpático, e ele vai desacelerar pela participação do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ok? Então, o meu coração começa a bater mais rápido. Quem que está trabalhando? Simpático. Mas ele não pode ficar assim para sempre. Ele vai desacelerar quando ele puder.
quem que vai fazer essa desaceleração? O cara que trabalha contrário ao simpático, o parasimpático. E da mesma forma com o resto das coisas que acontecem no nosso organismo. Intestino, acelero muito a motilidade. Exatamente, isso que vai acontecer. Pode acontecer que não dê tempo de chegar no banheiro. É o simpático trabalhando. O contrário é o parasimpático, ou seja, tornando ele novamente, voltando ele para o seu normal, para a atividade normal. Ok? E isso vai ser intimamente ligado com o outro sistema, que eu não vou falar o nome, que vocês vão pesquisar depois, que os dois vão trabalhar juntos. Ok? Vamos lá. Quando a gente fala de sistema nervoso central, nós vamos ter ali, ó, o encéfalo. O encéfalo, ele é dividido em 2 hemisférios, tá? O cérebro. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esses hemisférios, eles são divididos por partes, acompanhando o nome dos ossos da nossa calota craniana, ou seja, o nosso crânio. Então, nós vamos ter ali, ó, a parte da frente. Minha caneta falhou. Vamos lá. A parte da frente, o lobo frontal. Aí você pode ir acompanhando ali que você vai vendo quais são as responsabilidades que a gente sabe até hoje, tá? Lembrando o seguinte, são coisas bem difíceis de estudar, bem complexas, tá? Por isso a gente ainda sabe pouco sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Então, primeiro, o lobo frontal. Então, nós vamos ter a parte da frente do seu cérebro dividido a parte da frente chamada de lobo frontal, que é onde está a parte da frente do nosso crânio, que é o osso chamado de frontal. Como eu falei, olha como fica mais fácil. Depois, nós vamos ter o lobo parietal, que fica onde estão os ossos parietais, em cima da nossa cabeça, do lado direito, do lado esquerdo. O lobo occipital, que é a parte de trás do nosso crânio. Olha aqui, ó. Quem já levou um tombo e acabou batendo a parte de trás da cabeça, que é o lobo occipital, muitas vezes fica com a visão ruim, turva. Exatamente por quê? Porque o lobo, o centro responsável pela visão, está na parte de trás do seu crânio, aqui atrás. Um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter ali, não faz parte do encéfalo, e sim uma parte chamada de cerebelo, responsável pelo equilíbrio. Depois, junto com o cerebelo, nós vamos ter, olha lá, eu vou pintar em vermelho, esta parte aqui, ó, extremamente importante. Está coladinha no cerebelo e na base do encéfalo, ó, do cérebro. Esta parte é chamada de ponte e bulbo, ok? Aqui, olha lá, ó, Elias perguntou da respiração. Na ponte está o centro respiratório e o que controla o batimento cardíaco. Então, significa que se você lesionar esta parte aqui, o que acontece com a tua respiração? Você vai parar de respirar. Para. Isso mesmo. Às vezes você não teve nenhum machucado. Teve um acidente, mas não teve nenhum machucado. Apenas machucou a ponte. Dependendo da extensão, você vai perder a capacidade de controlar a respiração ou o batimento cardíaco, ou os dois, e você vai morrer muitas vezes sem nenhum arranhão. Acidentes de carro, às vezes, acontece isso. Tá? E para finalizar, o que fica do lado da nossa cabeça são os lobos temporais. Certo? Então, frontal, parietal, occipital e temporal. O que mais que eu tenho aqui junto? Ponte, bulbo e o cerebelo. Ok? Beleza? Perguntas por enquanto? Não? Por enquanto, tudo tranquilo. Então vamos lá. Eu ia perguntar onde é que é a parte da memória.
Oi? Onde é que a parte que é a memória? Então, uma parte da memória a gente acredita, a gente tem achado, porque a memória é um negócio meio esquisito, assim, para a gente conseguir estudar ela, porque como é que eu vou ativar? Porque primeiro vamos lá, deixa eu explicar. Quando a gente fala em sistema nervoso, como é que a gente estuda e descobre essas coisas? Então, eu coloco você numa máquina para fazer um diagnóstico por imagem, tipo uma tomografia, tá? Uma tomografia, e daí eu vou lá e estimulo. Estimulo a tua visão, estimulo o teu paladar, estimulo o tato, e daí lá na imagem, em tempo real, eu começo a ver as partes do seu cérebro que estão em atividade, ou seja, com maior irrigação sanguínea, com maior atividade elétrica, né? Porque o sistema nervoso funciona através do impulso elétrico. Agora, para estimular a memória, é um negócio um pouco mais complicado. Então, eles têm algumas hipóteses que nós temos alguns centros relacionados à memória, no cerebelo, no lobo parietal, alguma coisa no frontal, que também está ligado com emoções. Então, está meio ainda o sistema nervoso central, principalmente quando se fala de cérebro, é um negócio bem complexo. Ainda a gente não consegue saber como que a gente armazena as coisas. Se a gente soubesse, daí seria... Você imagina se a gente soubesse como que armazena, né? Se a gente soubesse como que armazena, seria bem fácil. A gente ia estimular vocês para fazer isso. Ou a gente ia estar fazendo uma leitura e estimulando da forma que a gente sabe que é o certo, mas ainda a gente não sabe. Não sabe como é que se faz isso, não sabe como que a gente como que a gente acessa essas informações, como que a gente guarda emoções, como que a gente guarda informações, a gente não sabe ainda, tá? Por que isso? Acho que eu até já falei isso com vocês. Para eu poder descobrir isso, eu preciso estar com a pessoa viva, preciso estar com o organismo vivo. E eu posso, com um erro, matar. Então, o estudo do sistema nervoso central se torna muito complexo e muito limitado por isso. Ah, mas a pessoa, se ela quiser. Lembra que a gente já comentou sobre isso. Não é bem assim, eu quero que faça isso em mim. Tem muitas coisas que interferem em você aceitar uma coisa ou outra. Por exemplo, a questão ligada à vulnerabilidade social e à vulnerabilidade econômica pode tornar você mais vulnerável a aceitar participar de um estudo. Então, será que está certo eu me aproveitar das pessoas que estão em vulnerabilidade para usar elas como objeto de estudo? Vocês estão me entendendo? Então é algo bem complexo. Então a gente vai, conforme vão evoluindo as tecnologias, a gente vai conseguindo descobrir mais sobre o sistema nervoso central. Agora, chega num ponto que eu não consigo mais. Então, aí evolui tecnologia, aí eu consigo saber mais um pouquinho, consigo descaracterizar o que a gente já sabia, porque muita coisa a gente acaba descobrindo que não era verdade, mas as tecnologias só permitiam aquilo, certo? Ok? Então, ainda nós não sabemos muita coisa como que ele funciona. Porque quando você olha um cérebro, é uma massa. E daí a gente vai para o próximo slide. É uma massa por fora, ó, que está mostrando para você, um corte do meu cérebro, e eu estou marcando isso aqui ó, em vermelho. Ó. Esta parte aqui, ó, é o que a gente chama de córtex. Córtex. Ok? E a parte interna, mais clarinha, é o que a gente chama de medula, lá no cérebro. Aí você olha o desenho de cima, já vou contar lá o que que é.
Então, a parte do córtex, que está por fora, é uma parte mais cinza, mais escura. E ela é formada exatamente por uma substância que está escrito ali, cinzenta. Enquanto que a medula, ela é branca. Ela é branca. Então, ela é formada pela substância branca. Olha lá. Agora, antes da gente ver o desenho de cima, vamos saber o que é substância branca e o que é substância cinzenta. Quando eu falo em substância cinzenta, você tem que ter claro na tua cabeça assim, ó. É o corpo do neurônio. A gente já vai ver que no próximo slide tem o neurônio. O corpo do neurônio. Quando eu falo em substância branca, você tem que ter claro assim. É o axônio. Então significa que tudo isso que está aqui dentro, que é substância branca, ó, pintando de amarelo, que não tem branco. Tô pintando de amarelo. É substância branca. Agora, olha lá. Tudo isso daqui é o quê? Grava ali, galera. Por favor. Axônio de neurônio. Então, nesse desenho, ela está por fora. O que é esse desenho? A medula espinal. Então, na tua coluna, na medula, a substância branca fica por fora. No seu encéfalo, no seu cérebro, a substância branca fica por dentro. Enquanto que o córtex, ele é formado por substância cinzenta. A substância cinzenta é corpo de neurônio. Aí, quando você vai lá no desenho de cima, que é o corte da medula, a parte cinzenta está no meio da sua coluna vertebral. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o neurônio. Neurônio, aqui. Ó, esta parte aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, que compreende o dendrito junto, é o quê? Corpo celular. Então, o corpo do neurônio. Ok? Esta parte aqui, ó, que compreende bainha de mielina, nódulo de Ranvier e o terminal do axônio, é tudo axônio. Então, agora, se a gente volta lá para aquele desenho, aonde tem substância cinza, é corpo do neurônio. Então, é daqui para trás. Ok? Aonde é substância branca é daqui aonde eu estou riscando aqui para lá. Agora, você tem que lembrar, isso daqui é uma célula. Esta célula é bem pequena. Então, eu tenho que ter milhões de células para eu poder preencher esses desenhos, ou seja, para preencher a parte do teu encéfalo, no meio com axônios e na periferia com corpos celulares. E na medula eu inverto. Corpos celulares no meio da minha estrutura, da medula, e a periferia, axônios. Certo? Então agora você imagine, esse pudinzão, que é o sistema nervoso central, é formado por milhões de neurônios e mais outras células que a gente vai conhecer, que eu chamo de modo geral, o conjunto,
chamado de neuróglia. Neuróglia. Células nervosas são neurônios, mais as outras células chamadas neuróglias. Células da glia, astrócitos, oligodendrócitos e dendrócitos. Não se preocupem com isso, tá? Nós vamos parar aqui, na próxima aula a gente vai voltar e vai falar tudo de novo. Então, agora sim, olha quanto complexo é isso. Quanto difícil é para estudar isto. Por quê? Porque se eu lesionar esse neurônio, ele vier a morrer, não vai aparecer outro no lugar dele. Porque ele é uma célula altamente especializada e a sua divisão celular é muito difícil. Então, se eu mato um neurônio, não vai aparecer outro no lugar dele. O que os neurônios vão fazer? Eles vão se intercomunicar. Mas aquele que morreu, morreu. Tá ok?